Eduardo Vanin é o nosso convidado dessa segunda-feira na lista de mercado da Agriinvest Commodities, num dia frio, mas que dá para esquentar, né, Vanin? Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. É sempre bom ter você conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Tudo bem? Vamos Tu- ver se esquenta ou se esfria mais aí o USDA. Pois Tomara que é. esquente. Tomara que esquente. Quais são as suas principais expectativas e como elas podem impactar nos preços se forem confirmadas, Vanin? Bom, consenso é uma revisão para cima na produtividade, milho e soja. Isso por causa das condições, que seguem muito boas. E, e aí alguma revisão, mas não é consenso, de área plantada, colhida da soja. Isso porque um pouco mais de um mês atrás, os Estados Unidos sofreu em Minnesota e Dakota do Sul, um pedacinho de Iowa também, com inundações. E aí se espera uma revisão para baixo na área plantada americana e área colhida também. Mas vamos ver. Agora, Vanin, essa situação se confirmando, um aumento de produtividade, uma redução de área, isso deve manter a safra estimada ainda ali na casa de quase 121 milhões de toneladas. A sua sugestão é de que o mercado venha com um número de produção de safra semelhante ao dos últimos meses? Sim, não acho que vai mudar muita coisa, não. Eu acho que pode até mudar um pouco mais para cima, porque na semana passada o USDA veio com mapas imagens de satélite mostrando as áreas atingidas pelo alagamento de milho e soja. E aí ficou bem abaixo do que se espera. Alguns falavam em 1 milhão de acres ou mais, e nessas imagens mostra muito menos, 130, 150 mil acres. É muito menos. Então, dependendo da revisão da produtividade, no caso para cima, e uma área muito parecida, e um pouquinho maior a produção americana pode acontecer, especialmente para o milho. Para o milho, provavelmente vai ser maior. Agora, Vanin, como é que o mercado pode reagir a esse relatório? Geralmente, o boletim de agosto é um boletim importante para o mercado, né? O de agosto, por causa da produtividade, já se mexe, e o de setembro, revisão da área. Quer dizer, esse agosto e setembro são sempre definidores, vamos dizer assim, em termos de mais ou menos o tamanho da produção americana. E além dessa revisão de produção, aí nós vamos para a demanda. Aí os números não são muito bons, porque o USDA vai ter que revisar demanda na exportação, soja principalmente, a gente já sabe disso faz tempo. O mercado tem comentado sobre as vendas americanas muito devagar, e a gente sabe o motivo, podemos comentar aí depois. Tem que revisar para baixo esse número, muito otimista. E demanda da China, cereais, para rações principalmente, também tem que revisar para menos. É interessante essa condição da demanda, porque a gente vem falando bastante sobre isso aqui nas nossas conversas de segunda-feira, sobre como as vendas estão lentas, as vendas estão contidas, e isso é possível perceber principalmente quando a gente olha para o acumulado, né, Vanin? Quando a gente olha para o que os Estados Unidos já comprometeram da safra 2024-25 em relação a anos anteriores, mas quando a gente olha para as últimas semanas, os volumes reportados pelo USDA vieram até um pouco melhores, né? Houve um fôlego um pouquinho maior para a demanda pela soja norte-americana, ou é algo bastante pontual que ainda nem deve ser muito, muito considerado pelo mercado? Tivemos uma mudança importante. Até agora, quem vinha comprando era Sinogran, soja americana, e a finalidade reserva. E esse ano o programa da Sinogran vai ser menor. O ano passado foi grande, esse ano menor. E, portanto, se dependesse só da Sinogran, ia ser muito fraco. E agora, desde a semana passada, tivemos negócios reportados para crushers, quer dizer, empresas esmagadoras lá na China que vão comprar para esmagar, ganhar dinheiro. E aí o Brasil ficou caro, o farmer selling aqui está bem devagar, o nada ajudou, Chicago caiu, o câmbio caiu,
ficou muito distante da paridade de exportação, o preço no mercado interno. Aí o Brasil ficou estável e os Estados Unidos caiu em termos de oferta, nível de oferta posto China. Aí temos dois motivos importantes. Primeiro é esse que eu acabei de comentar, o Brasil, tá mais difícil originar e a tendência é ficar mais caro mesmo. E o outro ponto importante é a logística americana. Daí acabou havendo um desconto, ferrovias e barcaças. Quer dizer, a logística interna americana mais barata, descontada. Motivo? Menos demanda, claro. Como o programa está, como você bem falou, né, Carlos? O programa está devagar, muito pouco vendido para safra nova, aí você tem toda uma ociosidade que vai ser maior e, portanto, os operadores logísticos começam a dar um descontinho para incentivar a demanda. E está funcionando. Então, semana passada, tivemos alguns barcos negociados dos Estados Unidos e a tendência é dar uma acelerada. Isso é nesse ponto que a gente deve ver. Então, a possibilidade de, nesse momento, o USDA revisar para baixo a sua estimativa para as exportações americanas 24 e 25. Mas aí te pergunto, isso pode ainda ser revisitado nesses próximos meses, de acordo com como esse consumo pela soja dos Estados Unidos for se comportando, Vanin? Sim. O negócio é o seguinte, é que ele é muito otimista, 49 milhões e 700. E Certo. até agora vendeu, não chegou ainda a 10% desse volume, na safra nova. Eu me imagino que vai virar a temporada com 8 milhões vendido. Vira a temporada agora, final de agosto. Temos 3 semanas para virar a temporada. Quer dizer, somando contratos já vendidos que não vão ser embarcados ainda agora em agosto e vai cair para setembro, mais algumas vendas aí para as próximas 3 semanas e o que já foi vendido. Então, eu imagino que vai ficar abaixo de 10 milhões. É um número muito fraco. Historicamente, o programa americano de exportação ele tem que começar com 40% feito daquilo que o USDA espera. Quer dizer, se a gente pensar 49.700, já teria que começar com uns 20 milhões. Tá muito distante disso. Então, o USDA vai, sim ou sim, ele precisa revisar para baixo esse número. Não sei se agora, e eu acho que vem hoje, eu acho que é inevitável. Uhum. Um pouco hoje, um pouco o relatório de setembro, assim vai. E precisa continuar vendendo, porque senão vai continuar revisando para baixo. Então, na verdade, assim, hoje precisa revisar, porque é muito otimista, dado o que já foi feito. E precisa continuar vendendo para o USDA não precisar revisar tanto para baixo. Quanto mais para baixo, evidentemente, maior estoque de passagem e pior para Chicago. Vanin, quando a gente pensa nesse momento do mercado, é, e especificamente nesse ano de 2024, nós estamos completamente focados nessa construção da oferta norte-americana e neste entendimento da demanda, ou nós estamos também bastante atentos a esse período de entre-safra no Brasil, em como serão os nossos estoques de passagem para a próxima safra, porque nós olhamos para os prêmios e vemos os prêmios ainda positivos. O mercado ainda está bastante concentrado aqui no Brasil e olhando essa oferta talvez um pouco mais ajustada para fechar o ano de 2024 aqui no mercado brasileiro, o que dá certo fôlego também à formação de preços por aqui? Nesse ponto, prêmio para a safra velha. Nós somos passageiros. O que os Estados Unidos fizer, nós vamos ter que fazer. Se ficar mais caro, tanto melhor para os nossos prêmios. E mais barato, como foi o caso da semana passada, vamos ter que derrubar os prêmios. Nesse ponto, nós somos passageiros. É claro, o Brasil tem menos soja do que ano passado, sim. O programa de exportação já começa a perder ritmo. E então, nesse ponto, nós vamos de acordo aí com que os Estados Unidos vai ditando a regra. E aí é uma grande pergunta, uma grande questão. Será que os Estados Unidos vai ser competitivo e vai vender bastante durante esses próximos meses? Ainda não sabemos. Depende do que? Produtor americano vender, preço não agrada, etc, etc. Está muito atrasado. Já deveria ter vendido para safra nova 33%.
vendeu até agora 10, falando de soja. Milho parecido também. O produtor americano está segurando. Será que ele vai continuar segurando? Essa é um ponto importante. Segundo logística americana, deu uma caidinha. Será que vai cair mais? Eu acho que vai, por falta de demanda, tanto ferrovias lá pelo Pacífico ou hidrovias indo para o Golfo precisam cair mais para atrair demanda. Então, nesse ponto, nós somos passageiros. E aí, os Estados Unidos caem mais, o Brasil, para continuar vendendo, vai ter que cair mais também. E aí, prêmios ficam mais fracos. Eu te pergunto isso, Vanim, porque nós estamos vendo preços abaixo dos US$ 10 por bushel na Bolsa de Chicago. Queria entender justamente como é que fica essa visão do comprador diante desses valores e como é que fica a situação do produtor americano, que já vinha amargando alguns prejuízos com os preços ligeiramente acima dos 10. Perdendo os US$ 10, eu imagino que esse aperto do produtor fique ainda mais agudo e, portanto, esse distanciamento dele das vendas deva continuar até que os preços se mantenham nesses patamares? Ou o que você imagina ou como será o comportamento desse produtor americano daqui em diante? Ele vai vender o necessário, até porque não tem estoque de passagem ainda, milho e soja. Ele tem que dar uma liquidada e a safra é grande, milho e soja, e ele vai precisar dar também caixa para colheita, etc. e tal. Enfim, aquele movimento que a gente já sabe. Mas passado esse movimento, eu acredito que o produtor americano vai continuar segurando, apostando que o Brasil vai ter algum problema de clima, algo parecido. Então, eu não vejo ele muito agressivo na venda, não. É o que tem sido do ano passado, esse também. Agora, tem sido uma boa estratégia? De forma nenhuma. Chicago só cai e os bases no interior dos Estados Unidos uma leve reaçãozinha, mas que não compensou nem de perto a queda em Chicago. Não tem sido uma boa estratégia, não. Do ponto de vista financeiro, o produtor americano bem menos capitalizado. Esse é um ponto importante também. E aí, na verdade, tudo isso é um cenário que vai construindo uma temporada 25, 26, menos soja, menos milho, ainda vamos ter que ver como é que vai ser essa área americana. O preço está dizendo o seguinte: reduza a área. Essa é a ideia. Tá. Agora, como é que a gente traduz tudo isso, Vanim, para esse início de semana para o produtor brasileiro? Ele tem que esperar, portanto, chegar esse relatório do USDA, saber como o mercado vai se acomodar diante dos novos números para entender como isso vai impactar a formação dos seus preços, tanto porque ele tem ainda para comercializar da safra velha, quanto as estratégias que ele deve continuar adotando ou não para a safra 24 e 25? Ah, sim, bom, passado o relatório, o que nós vamos ver? O clima americano agora, a reta final, mais quente, mais seco, enfim, não preocupa muito ainda, mas ainda é um ponto. O mercado já, aí a grande pergunta, o mercado já precifica esse cenário de uma redução americana de exportação, estoque maior, etc e tal. Abaixo de US$ 10, eu diria que sim, por enquanto, tá bom? Lá na frente, se o Brasil tiver um plantio bom, quer dizer, dentro da janela e sem muitos problemas de falta de chuva, etc, etc, então aí o mercado vai continuar escorregando. Por quê? Porque, como conversamos aí, os Estados Unidos vendeu muito pouco soja. O motivo? Porque a demanda estava aqui no Brasil, porque o Brasil estava mais barato até então, até a semana passada. Bom, imagina só o que pode acontecer se o Brasil, na temporada que vem, colher 168 milhões de toneladas, ou mais ou menos, mais perto disso. Então, nós vamos ter um programa de exportação de soja muito grande. 105, 107, 108 milhões, 110. Isso é péssimo para os Estados Unidos. De forma nenhuma, os Estados Unidos vai conseguir construir grandes programas de exportação, especialmente para soja. E aí complica. Complica bastante porque se ele não reduz a área proporcionalmente, aí nós vamos ter cada vez mais um estoque americano maior, em crescimento. Aí teríamos a terceira temporada seguida
de estoques só para riba, só crescendo. Então, realmente, não há fatores nesse momento que possam trazer Chicago para um patamar mais alto. Passada a safra americana, agora o papel é a soja americana, não é Chicago, mas é o base, precisa ficar barato. Por um tempo, pelo maior tempo possível, mais longo, para poder construir um programa de exportação razoável. Essa é a, esse é o principal ponto daqui para frente. Vani, na última sexta-feira o dólar caiu 1%, 1,1% e foi a Uhum. R$ 5,52. É uma preocupação para o produtor brasileiro, é um fôlego para Chicago, esse dólar um pouquinho mais baixo, embora a gente esteja falando de 5,50, a moeda americana ainda é bastante valorizada frente à brasileira. É ainda um ponto central para o mercado nesse momento? Sim, com certeza, porque nós, a combinação de Chicago e câmbio para baixo, então nós tivemos aí do melhor preço, falando já em reais por saca, safra velha e nova, a paridade de exportação está aí pelo menos uns 6, 7 reais por saca mais baixo. Bom, aí o produtor não vendeu. Nas últimas 2 semanas, o nosso farmer selling de soja, safra velha e nova somados, 2 semanas, menos de 3 milhões de toneladas. É pouco, bem pouco. Quer dizer, o produtor não está contente com os preços atuais. Então, na medida que o câmbio vai caindo, claro, positivo para Chicago, porque essa realidade cenário que eu comentei ali no começo, que é os Estados Unidos vender mais do que nós, vai se perpetuando. E daí o produtor brasileiro não vai vender, a tendência é a nossa soja ficar mais cara mesmo. E o câmbio, claro, tem um fator super importante nesse cenário. Vaninha, a gente tem perguntas aqui para você. A primeira é da Ana Cláudia Nascimento, que ela te pergunta o seguinte: qual possível vitória de Donald Uhum. Trump pode ser revisto o programa de biocombustíveis dos Estados Unidos, colocando mais grãos no mercado? Donald Trump pode mexer bastante, não só com a soja em grão, mas com todo o complexo soja e esse mercado de biocombustíveis que é fortíssimo nos Estados Unidos, né? Bom, Ana Cláudia, né? Isso mesmo. Ana Cláudia, o seguinte, o que pode acontecer já a partir de janeiro, sendo o Trump ou sendo a Kamala, é o seguinte, ó, os Estados Unidos precisa, a pressão é muito grande, a pressão ela é muito grande quando a gente fala de quanto que os Estados Unidos têm importado de duas formas. Primeiramente, falando de insumos para a produção de biodiesel. Por exemplo, a canola do Canadá. Esse é um ponto importante. Ou mesmo o biodiesel, pronto. Aí os maiores exportadores para os Estados Unidos, em primeiro lugar, a Alemanha, Espanha e depois o Canadá. Quer dizer, há uma pressão cada vez maior para que o próximo presidente ele tarife lá em cima todas as origens para acabar com essas importações que têm substituído o uso do óleo de soja, que muitas empresas investiram bastante em crush. Esse ano vai aumentar 3 milhões o esmagamento, visando essa demanda maior. E aí depois nós temos o diesel renovável, que também não é um programa que tem mandatório, mas é um programa que é o Sustainable Aviation Fuel, o SAF, e aí esse diesel renovável ele vai entrar ali para esse programa, para redução da pegada de carbono da aviação. Então, na verdade, eu diria que o próximo presidente ele vai trazer alguma coisa que possa aumentar o uso de óleo de soja. Essa é a demanda hoje muito forte. As petroleiras, refinarias querem isso? Não. É igual aqui no Brasil também. Se não tivesse o programa de biodiesel, tanto melhor. Para quem tem que comprar isso aí. É logística, é preço, é isso, é aquilo, um monte de coisa. Enfim, o debate é importante, só que a pressão hoje é para restringir a importação de insumos para a produção de biocombustíveis e o próprio biocombustível. Eu acredito que o ano que vem, sendo Trump ou outro, nós vamos ter restrições à importação, o que seria positivo para o óleo, Tá. Próxima para pergunta. os futuros, né? Veja bem, para os futuros. Não quer dizer que vai ser bom para o flat price aqui no Brasil e Argentina.
que seria Chicago mais o prêmio. Aí não sei. O cenário não é muito bom para os óleos vegetais. Aliás, hoje tá caindo bastante o óleo de soja em Chicago, né, Vanin? Eu não olhei ainda, tá? Bom, que pena. Um, É que o farelo, o o farelo farelo. subindo por causa da Argentina. E Sim. aí, fundos ali, né? Compra um, vende outro. É o chamado oil share. Então, por enquanto, não tem novidades positivas pro É, óleo. a coisa tá crítica. Luciano Porto, ele te pergunta o seguinte, Vaninha, existe a possibilidade de recuperação nos preços da safra velha no sul do Brasil até novembro de 2024? Então, só pelo câmbio, viu, Luciano? Como eu comentei ali, claro, Chicago aí temos, na minha opinião, precifica bastante coisa já. Agora, por hora, eu acho que não cai muito mais. Vamos ver esse relatório. Mas prêmios que poderiam subir mais, aí nós vamos depender do. Nós estamos de carona de carona dos Estados Unidos. E falando especificamente do Rio Grande do Sul esse ano, sabemos que o produtor vendeu muito pouco e tem bastante ainda para vender. Ah, e quer dizer, o Rio Grande do Sul ele provavelmente ele vai andar muito perto da paridade de exportação. Então, Luciano, vamos depender muito do câmbio para ter preços melhores, tá? Então, por enquanto, não acho que pode ter muitas surpresas positivas aí para o preço em reais por saco. Vanin, o Marcelo te faz uma pergunta bastante importante, porque nesse momento a gente está ainda terminando de entender quais são os números reais da safra 23-24 do Brasil, né? E o Marcelo Maior te Sim, pergunta: qual a previsão total de exportação brasileira de soja nesta safra? Qual é o seu número? Qual é o número da Agriinvest, Vanin? 97 milhões, estamos chegando a 84. Quer Vamos. dizer, não temos muito mais, 13 milhões de toneladas. Esse é um ponto que favorece os Estados Unidos. Porque se o Brasil tem Uhum. 13 a mais para vender, e aí na proporção, China ficaria com 8,5 milhões e os demais compradores com o resto, e a China precisando ainda comprar 45 milhões até final de fevereiro, aí não tem churumelas, vai ter que comprar pelo menos uns 35 milhões nos Estados Unidos. Esse é um ponto que pode tirar Chicago do fundo do poço, mas tem que Sim. ser rápido, tem que ser. Vamos e esse ponto é talvez o mais importante. Quanto que o Brasil ainda tem para vender. Nossa estimativa é isso, mais 13 milhões que daria 97 milhões. Joia. O Jonathan Freitas está dizendo: grande Vanin, professor, eu concordo, hein, Vanin? Ô, louco. O Rodrigo Stringueta, bom dia. Para o produtor brasileiro, essa é boa, hein? Nesse momento é melhor Né? vender soja 24 e 25 em reais ou em dólar? É capciosa essa pergunta porque tem um monte de outras perguntas que a gente precisa responder para responder essa na sequência, né, Vani? 24, 25 reais ou em dólar. Bom, primeiro ponto, não descase a moeda, pelo amor dos meus filhinhos. E eu tenho três, tá? Então, não descase. Ah, não tá bom em dólar. Não tá mesmo. Tá aí abaixo de 19 dólares por saca, Mato Grosso. Vender em dólar ou em saca. Em dólar ou em Bom, reais? Em aliás, saca, em saca vai ter que vender mesmo, meu amigo, não vai ter jeito. em saca ele vai ter que vender mesmo. Então eu diria assim, eu aproveitaria o câmbio, claro. Eu venderia mais em reais, quer dizer, aquela parte das contas que você tem que é salário, diesel, parcela de máquinas, etc, etc. Eu daria preferência com certeza para vender isso agora, que é em reais. E em dólar, será que cai mais? Se o Brasil, presta atenção no plantio no Brasil, tá? Se não tiver nenhum pagodinho aí para dar um refresco nos preços, seja prêmio, seja Chicago, é mais para baixo ainda. E aí eu compraria put, tá bom? Que é o que eu tenho recomendado sempre. Comprem put, porque a sua, não é a única saída, né? Mas você tem que fazer isso, do que ficar 100% no risco, é muito risco. Ótimo.
Pra gente finalizar, o Beto Gouveia te pergunta o seguinte, ó, de que maneira as cooperativas podem contribuir para melhorar o cenário de preço e os custos a cada safra? Você está no Paraná, é um estado onde o cooperativismo é bastante forte, a atuação das cooperativas nesse auxílio do produtor, ela também é bastante efetiva. Como é que você vê o papel das cooperativas, Vanim? Bom, elas ajudam muito quando você pensa em pacotes de insumos, devido ao seu tamanho, conseguem bons pacotes, boas condições, etc, etc. Aproveitem, aproveitem. E nós tivemos excelentes relações nesse ano. Ainda estão boas. Agora, uma coisa que é, amigos, cooperados, especialmente aqui do Paraná, São Paulo também, Rio Grande do Sul, não tem almoço de graça. Esquece essa história. Tem que cair na real. Não existe isso. Se a cooperativa não te cobra, a armazenagem quebra, etc, etc, e você pode deixar sua soja, em teoria, 3, 4, 5 anos, sei lá. Você esquece que você tem soja lá. Ou milho, né? Enfim. E isso é custo. A cooperativa ela tem que carregar isso aí. Uma hora ela vai ter que vender, vai ter que fazer um hedging. Isso tudo custa. Portanto, em algum momento, isso se traduz como preço balcão, muito abaixo do que é o preço do mercado. Não tem almoço de graça, tá bom? Então, enfim, eu não tenho uma opinião muito clara de como é que a cooperativa poderia ajudar o produtor. Claro, nesse ponto dos insumos é um ponto positivo, industrialização é positivo também, mas o ponto é que aqui no Paraná, especialmente, há uma falsa ideia de que a cooperativa ela não tem custo de armazenagem, ela não tem. Então, ela não me repassa, eu fico tranquilo. Isso não é verdade. Bom, olho vivo e atenção a esse alerta de Eduardo Vanin. Meu amigo, quero muito te agradecer por mais uma vez começar a semana conosco. Semana importante de relatório do USDA. 5 para 1, tem coisa importante acontecendo, hein, Eduardo Vanin? Olá, meus amigos, 5 para 1, quem quiser acompanhar aí ali na íntegra os números, a reação do mercado, 5 para 1 no Instagram da Agrinvest, @Agrinvest. Acompanha lá o pagodinho e vamos trazer não só os números, a reação, alguns insights, se for possível, né? E é isso aí, contamos com todos. Então, E eu, di... @Agrinvest, 5 para 1. Ô, Vanin, e eu diria ainda que tem uma dose de entretenimento. Tem uma dose de entretenimento. Tem que ter, né? Então, Tem! com esses números que vem saindo, ou você dá risada ou você chora. E vem a Agriinvest inteira, né? Engajada em saber como é que estão esses números, né? Tem aposta, Loucura. tem. Enfim, é uma. Ah, Eu é? falei. É, Vai- eu tem que ter uma sei. apostinha sempre, né? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. As últimas eu tenho ganhado, as últimas. Pior que tem mesmo. Eu vou. Eu acompanho, eu sei como é que é. Eduardo Vaninho, um Bom ótimo demais. dia para você, um ótimo relatório do USA para todos nós. Meio-dia e 55 estaremos juntos também ali pelo Instagram. Então, obrigada, viu, meu amigo, mais uma vez, por dar início à semana aqui de forma, como sempre, brilhante com a sua participação no Bom Dia Agronegócio. Sempre bom estar contigo. Ótima semana para você, para todo o time da Greenvest. Até semana que vem. Muito obrigado, Carla. Obrigado a todos. E nos vemos lá. Vamos ver aí como é que vai vir os da hoje. Fechado. Boa segunda para você, bom trabalho. Um abraço, até mais. Um abraço, até. Até mais.